ficam mãe por pressão social. Ok. Essa sua idade já devia ser mãe, porque fulana já é mãe, é da sua idade, e você por que não fica mãe? E nós não paramos para pensar, será que essa pessoa quer ser mãe? Porque o que nós vivemos no mundo real, naquilo que é a sociedade, nós queremos agradar a De plateia. facto. De Sim, facto. sim, realmente. Dificilmente nós queremos agradar a nós mesmos. Então eu vou fazer filho para outras pessoas ver que eu fiz filho como as outras mulheres. Mas eu não estou preparada para ser mãe. É o que tem Não- acontecido com várias mulheres. Sim, Permita-me sim. só saudar aqui e desejar boas-vindas à querida Solange. Olá, bom dia, bem-vinda. Está a ouvir-me? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, tudo bem? Nice. Muito bem. Boa. Nós já. É uma verdade que a Solange é expert nesta área e tem muito a contar-nos. Vamos querer saber bem no finalzinho do nosso tema. Por agora, gostaríamos de ouvir tanto a intervenção quanto aqui no estúdio com a psicóloga Francisca e a conselheira Carolina. Olhamos mesmo para a ausência materna. Dizia a querida Francisca que existem algumas mulheres que não estão meio que preparadas para esta fase. Na sua opinião, acha que devia existir uma preparação para não existir aqui a ausência materna? Bom, pode sempre existir uma preparação, é sempre aconselhável. No entanto, é algo que nós sabemos que, na realidade de cada sociedade, de cada contexto, é muito difícil que haja. Porquê? Porque quem vive na Europa, por exemplo, terá maior facilidade nessa preparação, porque tem acesso a mais informações, há workshops, há muitas coisas. Mas eu acredito que quem vive em África terá maior dificuldade nisso. Mas a ausência materna não significa apenas ausência física. A mãe pode lá estar e ter e o filho, a criança sentir a ausência emocional, existir esse distanciamento. E isso é influenciado por vários fatores, nomeadamente uma das que a doutora estava a mencionar, mas existem muitas outras, que é o facto da própria mãe não se sentir preparada emocionalmente para ser mãe, não estar preparada, ter uma vida profissional já avançada ou no início, onde ela quer construir uma carreira e, obviamente, está mais condicionada do que o pai ou que o marido para cuidar dessa criança. Às vezes, pequenas ausências fazem muita diferença na vida das crianças, porque a criança pode sentir, de facto, o sentimento de abandono, mesmo a mãe estando presente fisicamente. Só porque aquela mãe não é uma mãe que esteja emocionalmente tão ligada à criança. Ou é uma mãe que trabalha muito. Ou é uma mãe que até entrega as empregadas para tomarem conta. Mas ela está lá. A ver? A ausência não é só física, Vou querer é também saber muito alguns pontos emocional. aqui, mas permita-me deixar ficar a questão para a querida psicóloga. Quais são as consequências, os sentimentos que esta ausência pode causar? Bem, como dizia Solange, que em algum momento a ausência materna não é só apenas a ausência física, Física, é pô. emocional. E a emocional é a mais grave, se calhar, traz mais consequências severas em relação à ausência física. À Pois. ausência física. Por quê? Porque estamos a dizer assim, nós sempre nos falamos que a formação da personalidade inicia mesmo exatamente na infância. Então, o que vai acontecer com a criança que tem ausência materna como uma figura importante da vida de qualquer uma de nós ou de qualquer pessoa? Futuramente, essa criança futuramente vai ser uma pessoa adulta, uma pessoa insegura,
uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa com ansiedade, em algum momento pode desenvolver a depressão. São aquelas pessoas que não têm autocontrole, autodomínio em relação a si mesmo. São pessoas dependentes de outras pessoas. Sim, Por sim, causa sim. dessas ausências que tiveram durante o percurso da sua vida. Então vai trazer um vazio. Essa pessoa será, assim, naquilo que é o seu todo, uma pessoa muito vazia e com muitas dúvidas, muitas lacunas. E muitas das vezes, por exemplo, no contexto atual, são muitas crianças, jovens, adolescentes vivendo com o pai, mas neste momento que tenha mesmo ver com o pai, mas nós temos aquilo que chamamos de uma relação quantitativa e relação qualitativa. No Pois. mundo que nós estamos a atuar, as pessoas vivem mais uma relação quantitativa, Pois. não qualitativa. Então, o que isso vai trazer? Por exemplo, se uma mãe trabalha, tem 5 empregos, eu não sei, porque agora a vida é uma dinâmica De mesmo. facto, é. Então, chega em casa, no pouco tempo que tem, a criança aproxima para a mãe diz, estou cansada, deixa aí o telefone. Pode jogar game ou pode fazer outra Infelizmente é o coisa. que tem acontecido. Sim, é o Parece que que estamos acontece. preocupados em oferecer alguma coisa Sim, às sim, crianças, sim. ao invés de Sim, dar sim. mais carinho e amor. Nós estamos a trabalhar mais para oferecer bens materiais e estamos a esquecer a coisa mais essencial, que é o amor, que é o afeto. Então, isso vai trazer futuramente coisas mais graves. Então, o que vai acontecer com a criança? A criança quer amor da mãe ou do Pois. pai, mas o pai entrega um telefone. Então, a criança sente-se um vazio. Então, vai preencher esse vazio por alguma coisa já errada. Por isso, às vezes, em algum momento, essas crianças acabam entrando muito cedo no mundo das drogas. Infelizmente. Em algum momento, essas crianças ficam prostitutas ou, em algum momento, uma gravidez indesejada, ficam com ansiedade, com depressão. E muitas das vezes, nós até acabamos se questionando como é que minha filha entrou no mundo das drogas, já não sabe. Naquele momento que você ficava sempre ausente pois. e possivelmente apanhava com os amigos, o carinho, a atenção que devia ter com a mãe, então acaba apanhando com os seus amigos. E É o que tem acontecido nos Sim, últimos e tempos. aqueles amigos não sabemos qual é o comportamento. E você nunca parou para pensar. Porque em algum momento seu filho ou sua filha, quando te aproxima, tem uma questão, tem alguma coisa, ele se sente melhor. Eu atendo, se calhar, muitos casos em que os pais trazem as crianças e as crianças reclamam. Eu falo para meu pai, estou pedindo brincar consigo bola ou jogar bola E hoje. ele não dá o atenção. pai diz que estou cansada, hoje De vamos facto. jogar amanhã e nunca chega essa manhã. Gostaria que olhássemos, desculpa cortá-la, para a querida Carolina. Olhamos para a atualidade. Parece-me que temos a tendência de preocuparmos-nos com o nosso futuro. A formação académica, e isto em algum momento faz com que não tenhamos, a mulher ou os pais, né, vou generalizar isto, não estejam em condições de ter filhos. Mas existe aquilo que se chama pressão social, que é aquela, por exemplo, que diz já está com 30 anos, já ainda não tem filhos, o que é que falta? E às vezes tendemos a responder ou atendemos a chamada da sociedade, sendo que não estamos preparados. Como é que olha para há 20 anos e para a nossa atualidade? Será que a pressão social em algum momento está a permitir com que tenhamos filhos ou abrimos o caminho para os filhos vir ao mundo sem estarmos em condições? A preocupação agora do jovem é ter mais amizades, mais namoro, mais vícios do que antigamente. Antigamente não era assim. Ok. Então os pais estavam sempre a acompanhar os passos dos filhos. Foi a Existe escola. uma preparação antes de ter filhos, não Sim, era sim. simplesmente pela pressão social. Não. Ok. E então os pais preparavam os filhos. Olha, você tem que, a sua idade, tem que fazer isso, tem que construir uma casa, tem que trabalhar, tem que fazer. Então os filhos ouviam os pais. Pois. Era capaz de ter num espaço o filho construir casa e depois construir aí que ia arranjar namorada. Ok. Não arranjar namorado antes de ter essas condições. Ok. Primeiro também e trabalhar. Trabalhar aí que os pais apoiavam. Olha, ok, agora vais casar. Mas olhando Então, para a nossa atualidade, existem sim pessoas em condições favoráveis para ter filhos. Mas é que é importante fazer, por exemplo, mestrado. Mas por conta da pressão da família, por exemplo, do esposo, ela acaba abrindo portanto, o caminho para poder ter o filho. Isto em algum momento não influencia para a ausência. Sim, porque é assim, o que acontece agora é assim, ok, numa brincadeirazita, a moça fica grávida, ok. Os pais logo dizem, meu filho tem que estudar.
logo diz isso, meu filho ainda está a estudar e pronto. Então a criança, como é que faz? A moça fica com os pais. Pois. Nasce a criança, não vai para ali, porque o filho não sei o que, fica consigo, os avós estão a criar, tal, e aquela miúda, a moça tem que trabalhar para sustentar. Não pode pressionar porque ele está a estudar. Pois. Tá vendo? Então, É isso. importante respeitar a decisão dos outros. Sim, está a O que ver? não tem acontecido nos últimos dias. Quero perceber Sim. da Solange. Querida Solange, eu sei que me ouve em perfeitas condições e deixa-me só dizer que estás muito linda. Está deslumbrante mesmo, só faltou o desfile aqui e tanto. Como é que olha para a pressão social? Estivemos aqui a falar, por exemplo, existem algumas mulheres que pretendem fazer mestrado, dentre outros níveis e tal. Mas temos a pressão da família, que acha que ela já está numa idade certa a ter filho, sendo que ela não está em condições. De que maneira esta mulher pode lidar numa situação como esta? Ok. As mulheres, efetivamente, acabam por ser as mais prejudicadas, num contexto geral, obviamente, na construção, na criação ainda da família, na fase inicial e mesmo muitas vezes ao longo do percurso, as mulheres são tendencialmente mais convidadas a abdicarem das suas carreiras, dos seus projetos de vida profissional, de muita coisa em prol da família. Ora, nós no tempo em que vivemos, as mulheres também têm que decidir o que é que realmente querem ser e fazer, porque nós não podemos continuar a permitir com que a sociedade ainda coloca todo o peso, ou a maior parte do peso da família sobre nós. Então deve existir uma negociação em casa entre o marido e a mulher, e não com o exterior, e não com a família, e não com toda a gente que acha que pode ter opinião na nossa vida. Então deve existir um entendimento, uma negociação dentro de casa, em que naquela altura, deve estudar, deve dar continuidade aos seus estudos, enquanto o marido ou o companheiro está a ocupar-se, obviamente, a maior parte do tempo da família e vice-versa. Porque senão, depois temos uma mãe que também é uma mãe que está chateada porque não conseguiu resolver-se, está zangada, está frustrada, porque aquilo porque tanto lutou e o seu sonho e aquilo que tanto quer não consegue fazer porque por causa da pressão da família ou da sociedade de que ela tem que cuidar dos filhos. Portanto, as mulheres também têm que ganhar essa maturidade, essa emocional e independência nesse aspecto de perceber que lá porque a minha família não concorda comigo, não quer dizer que eu não tenha que fazer. Obviamente, terem sempre o foco como casal nos cuidados em relação aos filhos, aquilo que é prioritário, aquilo que não pode de facto faltar às crianças. Isso, infelizmente, tem acontecido bastante. Aí, na Europa em particular, há essa questão da pressão social com relação às mães que não aceitam, digamos, esta fase da vida, não aceitam oferecer, digamos, um neto, como se diz cá em África, a idade já lá se foi, está com 20, está com 21, precisamos de um neto. Como é que tem sido aí na Europa? Ok, também existe mais em Portugal, porque os nórdicos são mais independentes, as mulheres nórdicas não têm esse problema, elas decidem ser mães muito tarde e não há problema nenhum. A sociedade deles não lhes pressiona nesse sentido. No sul da Europa existe mais. Vou falar mais no contexto de Portugal, que eu conheço mais. Também existe essa pressão, mas a mulher aqui já percebeu que ela é dona das suas próprias decisões. Ela tem a sua vida profissional acautelada e organizada mais à sua maneira. Decide quando é que quer ser mãe. Aqui estão a ser mãe muito tarde, aos 30, 35, ou mesmo aos 40. E é o casal que decide isso. A família pode opinar ou ter a sua opinião, a sociedade, mas aqui é mais o casal que decide. E a mulher cada vez mais tem mais poder no seu relacionamento, dentro da sua casa, e toma as suas próprias decisões em relação à sua carreira e o tempo em que acha correto ser mãe.
ficar tanto para a Solange como para a Francisca e a Carolina. Para uma situação de uma mulher que acaba de, portanto, está grávida e infelizmente não concordou. Vamos dar o caso de violação, por exemplo. Qual deve ser a postura desta mulher? Há mulheres, infelizmente, que abandonam. Falamos que o abandono não é só físico, como emocional. Abandonam mesmo. Numa situação como esta, qual deve ser a postura da mulher? Ok. Quando nós falamos da postura da mulher, é importante referirmos que cada mulher é uma mulher, é um ser humano diferente, não é? Não existe propriamente uma postura adequada a todas as mulheres. Neste caso, são todas as pessoas, elas são pessoas. Então, cada um tem a sua preparação emocional, cada um tem as suas próprias habilidades emocionais que lhe poderão permitir depois passar por uma situação tão traumática que é de uma violação e ainda daí surgir um filho, um ser humano, cabe a cada mulher, de acordo com a sua maturidade, de acordo com aquilo que ela consegue, com o que ela consegue viver, mais alto de se ficar com a criança é porque sente que está preparada para dar o seu melhor àquela criança. Se não se sente preparada, não é o ideal, porque ela não é obrigada a lidar com uma situação que foi obrigada a viver, que uma dificuldade que ela teve que enfrentar. A sociedade como um todo deve olhar para esta mulher também como uma vítima. E não agora vamos julgá-la porque ela não quis ficar com a criança. Mas só ela sabe se está preparada ou não para criar um filho fruto de uma situação traumática que é a violação. Então, cabe à sociedade também reunir condições para que, se essa mãe não consegue, então que essa criança seja entregue a um espaço ou familiar ou um espaço, um orfanato, um espaço onde se pode criar de forma saudável e digna esta criança. Essa questão, temos visto várias reportagens que trazem-nos algo de género, que tem acontecido a questão da violação. E algumas mulheres acabam aceitando, como bem disse, há um certo grupo de mulheres que aceita e há outro certo grupo que não acaba interrompendo. Para aquela mulher que aceita, mas no meio já acaba com as rejeições e tanto, qual deve ser a postura desta mulher? Vai precisar do acompanhamento? Deve procurar um psicólogo que vai ajudá-lo para superar esta fase. Francisca. Pois. Precisa esse acompanhamento. Como dizia bem a Solange, que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um mundo. Do jeito como eu vou superar as minhas diversidades, é diferente que ela pode ver a superar. Podemos passar por a mesma situação, mas a forma de superar é diferente. Eu posso levar mais tempo, ela pode levar mais tempo, ou posso ver ou ter um conceito diferente dela. Por exemplo, neste caso, até tem algumas mulheres que até que nem foram violadas sexualmente. Tem uma relação normal e a relação não deu certo, mas a grávida ficou lá. Então, o que acontece? Eu já atendi casos em que uma mulher se relacionou com um homem e, por alguma razão, o relacionamento terminou. Mas o que aconteceu? Continuou com a gravidez, deu parto, mas dentro deste processo, a mãe não teve aquele espírito, aquele instinto que eu dizia maternal, acabou se distanciando da criança, sempre imaginava o pai, acabava fazendo confusão. Então, descarregava tudo, aquilo que o pai lhe fez sofrer, então descarregava na criança. Pois. Então, quem cuidava a criança é a avó. Então, o que aconteceu com esta menina, que saiu do fruto de uma relação também, uma relação conturbada? Aquela menina, aos 12 anos, começou a consumir drogas. Então, quando chega na consulta, colher o historial,
A menina diz que porque eu nunca tive afeto da minha mãe, quem cuida de mim Isso tem é minha acontecido com avó. vários jovens. Sim, essa era rejeitada. A criança se sentiu uma menina rejeitada e por cima não conhece quem é o pai. Pois. E depois jamais está lá presente, entre aspas, fisicamente, mas emocionalmente, ou para lhe dar, se calhar, um apoio, um aconselhamento, aquilo que tudo que uma mãe tem que dar para seu filho, não está lá. Sim. Então, logicamente, aquela criança fica com esse vazio que eu disse no início, acaba desenvolvendo ansiedade, depressão, outros não conseguem, acabam entrando no mundo das drogas, acabam se prostituir. Até quem acaba cometendo suicídio. Acaba se na infelizmente. fases mais graves, se entrar numa depressão bem grave, acaba cometendo suicídio. E tem casos, aquilo que um dia eu já falar de um tema de planeamento familiar. Então, já me perguntar, será que assim que introduziram na junta sanitária o planeamento familiar aos pré-adolescentes Sim, dos sim, sim. 10, mais ou menos 10, entre 10, 11, 12, 13, não era muito cedo falar do planeamento familiar, nós estaríamos a propagar que essas crianças estavam a propagar mais para que elas façam mais relações sexuais. Eu disse não, isso vai depender de como está a ser estruturada essa criança. Pois. Porque nós temos várias maneiras de educar os nossos filhos. Há filhos que têm medo, por causa dessa demanda que estamos a dizer, a nós, mulheres empoderadas, em algum momento, não temos tempo de criar essas crianças. Aquilo que eu dizia era, antes de eu terminar, quais são os fatores, em algum momento, como Pois. dizia a Solange, que há mães que têm filhos aqui na África, principalmente aqui no nosso contexto. Nós nascemos para sustentar outras pessoas que eu dizia. Então, nós até podemos colocar a vida em fatias. Por exemplo, eu posso, na minha fatia, por exemplo, da maternidade, eu posso dizer que quero nascer só 2 crianças. Pois. Mas os meus sogros vão dizer... Querem "Não, mais. Querem mais. 5. Meu marido quer 10. Então, eu não estou preparada, porque tenho que reconciliar a minha vida profissional com a parte de maternidade. Então, são 10 filhos. Como é que eu vou conseguir reconciliar isso? 10 filhos, mais a minha vida profissional. Ok, tudo bem, posso até conseguir, mas no mundo moderno, as pessoas têm, não sei se As coisas mudaram. As coisas mudam demais. As pessoas estão em movimento. Então, E é dificilmente... importante respeitar Sim, este nós movimento. deixamos nossos filhos com outras pessoas. Não Sim, sim, sabemos sim, sim. que educação essas pessoas dão aos nossos filhos. De facto. então Vou querer isso- perceber. Ok, muito obrigado. Desculpa cortar mais uma vez. Desculpa, vou querer perceber da querida Carolina. Temos aqui a parte religiosa, que também entra numa situação de violação. E esta mesma rapariga, esta mesma jovem mulher, não quer dar continuidade com a gravidez. Mas temos o lado religioso que proíbe-nos de cometer o aborto. Como é que fica numa situação como esta? Qual seria o conselho que daria a esta mulher? Eu daria para ela manter, continuar, Ok. não interromper. Mesmo com as consequências, sabendo ela que Sim, não sim. está preparada para continuar? Sim, sim. Porque é perigoso a pessoa interromper. Ok. Acontece vários fatores que a jovem pode não saber mais tarde. Ok. Portanto, houve muitos casos, as meninas que se engravidaram com 14 anos, e, a mãe interrompeu e até hoje não tem, tá vendo? Não tem filho, a senhora já tem 30 anos, Ok. anda por aí. E então, isso é a parte negativa. É a parte negativa. Se você está grávida, for violada, deixa a criança nascer. Só que temos que preparar a pessoa para saber como Tem que se lidar dar com essas acompanhamento à Exatamente. mulher Sim, para, sim. para esta fase. Sim, sim. Interromper, não. Eu não aceito. Não aceito, não. Eu acho que temos que evitar isso. Ou ok, se é violação, ok, deixa a criança nascer. Então, por quê? A gente não sabe como é que se vai interromper, pode vir causar esses problemas. Pois. Mais tarde, você não ficar grávida para toda a vida. Então, Ok. eu para mim, eu aconselharia isso. Devia-se dar continuidade com... Sim, sim, sim. E não importa o que as pessoas vão dizer, o que a igreja vai dizer, vai condenar, não interessa. É verdade que a igreja você. estará a favor, como A favor, incluímos sim, aqui a sim. igreja. Vou querer perceber da Ok. Francisca também da Solange. Temos a parte religiosa e algumas religiões defendem que não se pode fazer o aborto. Numa situação como esta, onde ela está traumatizada, qual seria o conselho ou qual seria a postura desta mulher? Bem, de princípio, como nós dizíamos, a decisão é de uma forma individual. Eu tenho que ter capacidade de autodecisão. Independentemente das pedras que serão lançadas para ela. Tem que ser
da própria pessoa que está a viver o evento, porque outras pessoas estão lá. Não E- sente aquilo que Sim, está a viver. E outra coisa Segura muito- só o fim de pensamento. Solange, querida, diga-nos, qual seria a postura? Temos a parte religiosa que não aceita com o aborto. Qual seria a postura? Numa situação em que vai aparecer uma Francisca, por exemplo, está aí numa conversa com a Solange, precisa de um aconselhamento. Qual seria a exortação que deixaria ficar para ela? O primordial é sempre a melhor qualidade de vida, neste caso, para a mãe e para a própria futura criança que vai nascer. Porque se a mãe não estiver preparada, independentemente das crenças religiosas, das ideias que o mundo pode ter sobre essa mulher e esta criança, quem vai sofrer as consequências, na verdade, dessa maternidade indesejada, traumática, será a mãe e a criança. Portanto, para mim, sem dúvida, que é a mãe que deve se preparar, caso queira dar avante essa gravidez, ser ajudada, nunca ser obrigada, entre aspas, por conceitos nenhuns, por ideias de ninguém, de que deve ter essa criança a todo custo. Caso ela queira interromper, mesmo que exista aqui a lei portanto, da igreja, na qual ela pode estar a pertencer, que vai obrigá-la a continuar, sendo ela tendo o desejo, portanto, de poder interromper, na sua opinião, ela devia o fazer, interromper, seguir aquilo que são as suas decisões, não o que os outros dizem. Claro, claro, porque independentemente do que a igreja diz, nós também sabemos que a igreja é feita por homens. Nós também sabemos que as regras que existem na igreja foram instituídas por alguém. Portanto, não tem que servir necessariamente para dirigir a vida de toda a gente. Querida Francisca, eu estou aqui a tentar gerir o tempo, hoje tem música, hoje temos também o Davi que está lá a cuidar da minha querida Iris. Em jeito de últimas considerações, sei que são vários pontos que nós não tocamos aqui, mas o tempo não nos está a perdoar. Tem algo a dizer, em particular para a mulher que está a ver o programa neste exato momento? Era mamãe em relação ela dizia assim, por ela não devia se interromper de jeito nenhum aquela gravidez. Mas, contrapartida, nós temos que fazer algumas avaliações nessa criança, avaliarmos riscos e benefícios. Imagina uma adolescente de 10, 12 anos, porque dependendo se ela ter uma menarca cedo e se envolver sexualmente, pode contrair uma gravidez. Então, nós temos que fazer uma avaliação entre o risco da mãe e desse bebê, Ok. antes de tomarmos decisões. Mas quem tem que tomar, principalmente as adolescentes São os mais pais. novos, quem tem que decidir são os pais. Pois. E além disso, em toda a unidade sanitária, graças a Deus, já tem esse programa de saúde materno-infantil em que as adolescentes elas podem ir interromper a gravidez. Os que têm, acho que abaixo de 18 anos, parece que têm que ir com seus pais para consentir. Mais de 18 anos para lá, até 24 anos, parece que elas já vão sozinhas consentir para abortar. Por isso, não é uma coisa que nós podemos dizer taxativamente obrigatória. Estamos a Gosto falar. tanto de ouvi-la falar e é sempre um prazer ter-te aqui no programa, mas o tempo está já aqui a incomodar-me. Rapidamente, mesmo uns 30 segundos, uma mensagem direta mesmo para as mulheres que estão a ver o programa. Ok, eu queria dizer assim, independentemente de, nós temos que dar apoio a essas mulheres, principalmente quando alguém sofreu, se calhar, um abuso sexual Pois. e acabou resultando uma gravidez. Temos que dar apoio a essa mãe e respeitarmos as decisões. Quem quiser marcar uma consulta, 8790 52 399. Muito obrigada pela audiência. Estimei bastante. Querida Carolina Conselheiro, foi um enorme prazer também ter-te. Gosto tanto de ouvir-te, mas o tempo hoje, meu Deus do céu. Algo a dizer, uma mensagem super especial para as mulheres que estão a acompanhar o nosso programa, não só para as mulheres, tanto para os homens. Né? É só os pais aconselhar, ter muito carinho, amor aos adolescentes, Pois. que eles precisam disso. Se caso acontecer isso, engravidar, por favor, não zangue com a moça, conversa, dá todo o carinho para sentir-se bem, para ter a criança sem problema nenhum. É um conselho que eu dou. Muito obrigado pela Parabéns a presença. Continuação de boas festas, já que estamos no mês da mulher moçambicana.
Permita-me também. Eu não sei se a Solange tem uma mensagem especial para as mulheres moçambicanas. Estão ainda aqui, antes de darmos aqui o fecho total da nossa conversa. Desde já agradeço também o vosso convite, estar aqui convosco. É uma honra para mim estar a contribuir e a participar num tema tão importante, num outro país, um país irmão. Quero desejar às mulheres moçambicanas o melhor do mundo. Somos todas mulheres africanas, somos fantásticas, somos maravilhosas e, no geral, nós conseguimos tomar as melhores decisões. Quem sente que, de facto, tem dificuldades em várias áreas da sua vida, mulheres, procuram ajuda profissional, tem a ir a doutora, tem a conselheira, acredito que haja outras profissionais em Moçambique que vos podem prestar apoio. Não desistam de vocês, empenhem-se, dediquem-se e, sobretudo, não se esqueçam de que vocês podem chegar onde vocês querem. Precisam é de focar-se, trabalharem e cuidarem de vocês. Para a Solange, quem é a Solange? Já agora permita-me agradecer mesmo pelas intervenções, ajudaram-nos bastante. Gostaríamos de conhecê-la um pouco. Sei que o tempo não nos está a permitir, mas acredito que os 2 minutos será suficiente para conhecer e tanto para quem deseja seguir nas redes sociais também pode ficar à vontade. Sei que é terapeuta e coach. Certo, certo. Portanto, eu sou coach, sou terapeuta, também sou empreendedora, sou mãe de 3 filhos, já tenho uma adulta na faculdade. Vivo em Portugal há 26 anos, praticamente, com 17 anos. Tornei-me uma mulher, entre aspas, cá, não é? Pelo menos maior de idade. E no curso de diversas áreas, faculdade de gestão de turismo, e depois decidi fazer outras coisas, não dei continuidade, aliás, agora aos estudos também, e decidi em 2020 na área de autoconhecimento, porque é a área que eu já conhecia desde 2009 e ouvi mudanças e as transformações na minha vida. Na pandemia decidi, como tivemos todos que parar e refletir um pouco, decidi então que queria trabalhar neste momento, ou a partir daquele momento, também em prol dos outros, do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Fiz a minha certificação de coach na altura e percebi que faltava-me mais qualquer coisa, eu não sabia o quê. E acabei por encontrar a psicoterapia, a leitura corporal e sou então terapeuta integrativa porque trabalho com várias áreas, constelação, psicossomáticas, subjetividade e outras assim também. Então, a minha presença nesta área de autoconhecimento tem a ver com a minha vontade de contribuir, dar mais qualquer coisa ao outro para o seu desenvolvimento pessoal. Como eu tive pessoas que também contribuíram para o meu, quer desenvolvimento pessoal, quer desenvolvimento profissional. E então, penso que vocês talvez ficaram a conhecer o meu trabalho através do programa Bem-vindos, que também faço parte integrante do programa já há algum tempo e levo, como vocês sabem, quem vê o programa, levo uma vez por mês neste momento algum conhecimento sobre temas diversos que eu acredito que para as nossas sociedades africanas alguns temas ainda são muito pouco abordados, muito pouco trabalhados, com muitos tabus, com muito conservadorismo e acho que está na altura de nós, devagarinho, mudarmos um pouco a mentalidade para que as pessoas possam se desenvolver sem que sintam culpa de que ao fazerem isto ou fazer aquilo estão a ferir alguém, estão a ferir a sociedade, não estão propriamente a serem bons membros da sociedade. Precisamos dissociar isso um pouco e penso que a África, a nossa África, conhecemos lusófona, tem algum trabalho a fazer. E pronto, esta sou eu. Obrigado. Deixa-me só dizer que foi um enorme prazer contar com a intervenção da Solange aqui no nosso programa. Esperamos te ver mais vezes aqui. Obrigada, força, podemos combinar. Estamos juntos até uma próxima oportunidade. Obrigada. Boa, espero que tenham aprendido também com a querida Solange, que fez parte deste tema que é extremamente importante. Igualmente a Francisca, como a
a Carolina, a conselheira, que puderam se deixar ficar aqui as intervenções. Deixe-me só